Senhor, nós estamos aqui e te rendemos, Deus, ações de graças. Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Senhor, nós temos declarado que a nossa confiança está no Senhor em todo tempo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos pelo prazer, Deus, de estar na tua casa, por essa oportunidade tão maravilhosa. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. É um prazer estar na casa do nosso Deus, amém? Bom dia! Você que está aqui no salão, você que está na sua casa, nos ouvindo, que esse dia de domingo continue sendo maravilhoso, amém? Abençoado. O bispo falou de sábado e domingo nós teremos um almoço aqui na igreja. Nós vamos servir carne assada com batata. Então, se você vem para o culto da manhã, já deixa seu fogãozinho lá fechadinho, com aquela toalhinha, aquela florzinha em cima, né? E venha almoçar com a gente. Se você quiser, você vai poder almoçar sentado aqui em comunhão. Se você quiser, você também pode levar a quentinha para sua casa. Eu sei que, de uma forma ou de outra, você vai estar abençoando, né? A igreja, o Ministério Atitude, e vai também aí estar no momento de descanso, amém? Eu queria compartilhar com você algo que o Senhor colocou esses dias no meu coração. É um texto muito conhecido, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Todos nós, né, o bispo ministrou aqui a palavra de oferta, falando de Davi, também eu vou falar de Davi. Nós conhecemos a história de Davi, e Davi começou as suas experiências com Deus muito menino. Eu olho para a geração da fonte, Docmos, e eu olho esses meninos e eu falo, Senhor, eu olho para o meu filho e eu falo, Senhor, é maravilhoso quando nós vemos esses meninos tão jovens servindo ao Senhor. Não é verdade? Quem teve o privilégio de nascer num lar evangélico aqui? O irmão ali, né? Poucos. Lana e Rafa. O irmão Álvaro, ele também levantou as mãos. É um privilégio, não é, gente? Você, desde pequenininho, ser ensinado na presença de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, é maravilhoso. Quem foi alcançado aí na adolescência? Eu fui. Ainda era criança, né? 11 anos, nós fomos alcançados. E de quantas coisas Deus nos livrou, porque nós fomos alcançados na adolescência. Outros na juventude, outros na sua fase já adulta, outros já idosos. Mas o fato é que em qualquer idade que o Senhor alcança a gente, Deus, Ele nos leva a ter experiências com Ele. E Davi, ele teve experiências maravilhosas com Deus, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, as minhas experiências, eu estou passando por tantas lutas, Senhor, mas e tudo aquilo que eu já vivi contigo? As nossas experiências, ela nos habilita, ela nos fortalece para a gente enfrentar as lutas que nós passamos. As nossas experiências, elas não nos isentam de passar por lutas. E Davi, um menino que jovem, tirou ali as ovelhas que ele tomava conta, as ovelhas de seu pai, da boca do leão, do urso, venceu um gigante, um incircunciso,
cortou a cabeça desse incircunciso, foi ungido rei. Agora que eu fui ungido rei, glória a Deus. Só que entre a promessa de que ele seria rei, até o cumprimento dessa promessa, teve uma longa caminhada. Quem já se percebeu aí, com seu coração cheio de promessas, você abre a palavra de Deus e você fala, isso aqui Deus está falando para mim, vai se cumprir. Mas até se cumprir, você passa por lutas. Você passa por dificuldades. Você sente Deus te segurar na mão e te fazer vencer cada uma. Mas existe um processo, existe um caminho. E Davi passou por todo esse processo, por todo esse caminho. E aqui no capítulo 30, Davi, ele vivia como fugitivo, como forasteiro. Ele fugia de Saul ali. Teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul, mas Davi, ele sabia que aquilo não deveria ser feito, e ele vivia fugindo porque ele não queria confronto com Saul. Ele sabia que Deus tinha um tempo certo, um tempo determinado para colocá-lo no trono. E não seria matando Saul que isso aconteceria conforme a vontade do Todo-Poderoso, de Deus, daquele a quem ele servia. E Davi estava aqui no momento em que ele estava servindo a inimigos. E ele estava indo para uma guerra aqui com os filisteus. Só que os filisteus, eles desconfiaram de Davi e falou assim, ó, esse daí é melhor fazer voltar para casa, porque essa guerra a gente precisa ganhar e é melhor tirar Davi do nosso meio. E Davi voltou para sua casa em Ziclague. E chegando lá, e quando a gente, antes de chegar, queria abrir um parênteses aqui. Quando a gente está nas nossas lutas, nas nossas guerras, no nosso trabalho, no nosso viver diário, que dá a hora de você ir para casa, você fala, graças a Deus. O que você fala? Eu vou chegar em casa agora, né? Vou enfrentar um ônibus ainda, mas vou chegar em casa, vou lanchar, vou jantar, vou tomar um banho gostoso, vou encontrar a minha família, vou encontrar os meus filhos. Naturalmente, era isso que deveria acontecer. A gente sabe também que em outras situações, existem pessoas que ficam enlouquecidas, porque está dando a hora de ir para casa e tudo que ela não quer é chegar lá. Porque a casa não é um ambiente de paz, não é um ambiente tranquilo, é um ambiente hostil, onde todo mundo briga, onde todo mundo discute, onde não tem entendimento. Eu não sei qual que é a sua situação, mas eu sei que aqui, muitos dos que estavam com Davi, poderiam estar felizes de estar voltando para sua casa. Outros poderiam estar dizendo, eu preferia estar na guerra, porque lá em casa é uma batalha. Misericórdia, né? Mas o fato é que eles retornaram para sua casa. E quando chegaram lá, aí entra aqui, 1 Samuel capítulo 30. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, Ziclague, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. E tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho.
Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Queridos, aqui eles acharam a cidade totalmente destruída. E diz que eles entraram num pranto, num choro, num desespero. E tem um texto que diz que eles gritavam com alta voz. Tamanho era o desespero. Pensa, você achar que vai chegar na sua casa e acha só destruição. Que desespero seria. E diz aqui que eles gritaram com alta voz. Eu não sei se você já passou por uma situação de chorar desesperadamente. Uma vez eu passei por uma situação, o diabo ele me afrontou de tal forma nos meus sonhos, e nós estávamos num Betel, e eu ia ministrar a palavra no domingo de manhã. E no sábado, aquele mover maravilhoso. E na madrugada de sábado para domingo, eu tive uma batalha espiritual muito forte no meu sonho. E eu sei que eu gritava desesperadamente, que eu acordei o arraial inteiro. Todo mundo que estava no Betel, depois eu fiquei sabendo, né, que todo mundo ficava, o que está acontecendo? Depois, né, conversando, porque na hora era muita, mas eu gritava, eu escutava a voz do Austin falando assim para mim, amor, fala baixo. E a bispa Aldealde bateu na nossa porta, está acontecendo, aí eu acho, não, vou acalmar, mas, queridos, foi algo tão invasivo no meu espírito, na minha alma, que eu não conseguia parar de chorar, de gritar, de pedir misericórdia, de pedir socorro. Eu gritava, socorro, misericórdia, misericórdia, Senhor, vai lá. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu falo, Deus, esse povo deve ter sentido uma dor tremenda, um desespero muito forte. Nem quando eu perdi a minha mãe, eu não fiquei dessa maneira. Uma dor muito forte. E eles clamaram em alta voz. E eu quero te perguntar, para você, o que é clamar em alta voz, gritar em alta voz? É se desesperar tão somente? E foi aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Chorar, clamar, erguer a voz e clamar, não é só fazer, vou botar entre aspas, escândalo. Clamar em alta voz fala de você está passando por uma situação que você vê que é de destruição, que é de angústia, que é de dor. Mas você não vai se conformar com aquilo. Você vai achar, vai buscar uma maneira de mudar essa situação. Você sabia que quando você entrou por essas portas e deixou lá na sua casa uma situação que é tremendamente difícil para você, você estava clamando em alta voz ao Senhor? Quando você entra numa campanha de oração, seja por quem quer que seja, ou por qual situação que seja, você está clamando com alta voz? Porque eu fiquei falando, Senhor, mas clamar com alta voz é só ficar chorando, lamentando, e agora o que vai ser da minha vida?
Não, queridos. Você também tem outras maneiras de clamar em alta voz. Quando você se volta para o Senhor e fala: Senhor, a minha situação é essa. Eu estou em total perigo. O meu espírito está angustiado. A minha alma, Senhor, não tem força para nada. Senhor, o que eu vejo é só destruição. Senhor, eu não vejo nem uma mãozinha lá, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, nem isso eu estou vendo, Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar nem aquela luzinha lá no fim do túnel, que todo mundo diz que existe. Eu não estou vendo. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, é uma maneira de você clamar em alta voz para o Senhor. E aí, queridos, ele chorou, ele gritou, não só ele, Davi, como os homens que estavam ali com ele. E diz que ele muito se angustiou, porém, por clamar em alta voz, ele se reanimou em Deus. Sempre que você se dispõe a se colocar debaixo da autoridade de Deus, da igreja, dos seus pastores, dos seus bispos, queridos, você terá força para se reanimar no Senhor. Davi fez isso. Davi chamou o sacerdote ali, chamou Abiatar e falou assim: olha só, traz para mim aí, vamos consultar ao Senhor. Vamos ver o que o Senhor diz. Ele falou: eu preciso da minha casa de volta. E ele consultou ao Senhor, e ele perguntou a Deus, e Deus falou para ele assim: vai, persegue esse bando, sim. Sabe por quê, queridos? Porque correr atrás dos prejuízos da sua família é algo lícito. Sabia que te convém? A palavra do Senhor diz que os nossos não se perderão, e assim será. Mas eu e você precisamos correr para os braços daquele que pode mudar a nossa sorte. E foi isso que Davi fez aqui. Ele perguntou: e eu vou? E Deus falou assim para ele: vai, porque você vai sim. Persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Se existe alguma situação na sua vida, na sua família, que você percebe que o diabo tem te resistido, tem te segurado, queridos, eu queria te dar a mesma palavra que eu ouvi do Senhor, e que o Senhor diz para nós, para a sua igreja: continua perseguindo, continua buscando, continua se colocando na brecha em oração, porque esse inimigo que se acha valente demais, o Senhor Jesus já expôs ele ao desprezo, ele já está debaixo dos nossos pés, queridos. Mas o diabo é igual, você já viu barata? Ela está ali com as perninhas, você dá aquele chutezinho nela, você não quer matar, ela vira de cabeça, bota a barriguinha para cima, as perninhas, mas ela não para de balançar as perninhas. Trenzinho nojento, né? Aí tem gente que já vai lá e pisa, eu já vou lá e piso, né? Mas ela fica esperneando ali. E assim é o diabo. Ele já é um perdedor, queridos. Ele já é derrotado. Quando Jesus falou assim: olha só, está tudo consumado,
Aí a gente pensa nas bênçãos, na cura, na salvação, na libertação. Quando Jesus disse está tudo consumado, Ele estava dizendo também para Satanás: olha só, você não tem poder contra o povo que confia no meu nome e que crê no meu sacrifício na cruz. E o diabo, ele fica esperneando o tempo todo. Seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, seja na sua família, seja nas suas emoções. O diabo vai ficar esperneando para tentar te amedrontar. Mas o diabo, ele não tem poder para te fazer isso. O diabo, ele não tem poder para tanto. Desculpa. Reanime-se no Senhor. Os homens, os amigos, de fato, não têm poder para te reanimar. Mas o Espírito que habita dentro de você tem esse poder para te colocar de pé em todo o tempo. E aí ele consultou ao Senhor. Deus falou: persegue e a tudo libertarás. E aí nós temos essa palavra. Mas o nosso coração, quem tem o coração endurecido? Muitas das vezes eu, gente. O homem, ele tem o coração endurecido. Se o Espírito de Deus não vier, tadinho de nós. E aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, pode projetar para mim, por favor? 1 Timóteo 5, 8 diz assim: se alguém não cuida dos seus, em especial dos da sua família, negou a fé e é pior que os descrentes. Gente, essa palavra ela é muito forte, né? Que a Bíblia chama a gente de filho, de forte, de valente. Eu estou contigo. Aí o Senhor vai e fala assim, ó, que se a gente não fizer pelos da nossa casa, nós negamos a fé e somos pior que o descrente. Lembra que eu falei que a gente tem o coração que é endurecido? Por quê? Porque muitas das vezes a gente olha... Lembra que eu falei também que lá no começo eu falei de que muitos deviam dizer assim, não, para mim é melhor ficar na guerra do que voltar para casa. Será que existia no meio desses alguém que dizia assim, Davi, vou buscar aquela mulher, não vou buscar aqueles filhos não. Posso refazer minha vida? Coisa boa, né? Só que quando está nas suas mãos fazer algo pela sua família e você não faz, quem pode orar aqui? Todo mundo pode. Quem pode jejuar aqui? A maioria pode. Quem pode profetizar aqui? Se você não faz isso, a palavra de Deus, ela é dura, ela é difícil, mas ela diz que a gente é pior do que o descrente. Então, Davi, com a segurança de que Deus disse vai, e de que ele queria a casa dele novamente perto dele, ele foi. E Davi era um cara que... O fato dele, Saul, ficar ali toda hora querendo o quê? Matar Davi. E Davi ter a oportunidade de matar Saul e não fazer. Isso nos mostra que era um homem de caráter. E aí, quando ele vai encontrar, vai em busca da sua família, ele encontra lá alguém que está perambulando, que está perdido, que estava com fome, que estava machucado. E ele fala assim, olha só,
primeiro a minha família. Não, não foi isso que ele fez. Ele serviu aquele homem. Ele serviu aquele homem. Quando Davi viu que existiam dos seus 600 ainda, 200 que estavam debilitados, Davi, ele falou assim, não, olha só, vocês ficam aqui. Fiquem aqui que nós vamos. Às vezes, existem situações na nossa vida que a gente precisa aprender a olhar para o lado, para o outro e se compadecer. Porque Davi se compadeceu desse homem aqui. Esse homem deu a direção para Davi de aonde é que estavam aqueles que tinham levado cativo as suas mulheres e os seus filhos. Queridos, e hoje nós temos uma pessoa, eu ia falar uma coisa, imagina, uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus, que nos guia a todo bom caminho, que nos mostra em qual direção nós precisamos seguir. Aqui Deus usou esse homem aqui, que era lá do bando que havia saqueado a casa de Davi. E hoje a gente fica se perguntando, Senhor, quem vai me ajudar? Não se sinta só. Você tem o Espírito Santo de Deus em todo tempo contigo. Em todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo está com cada um de nós e Ele nos diz, ó, esse é o caminho a seguir. Você pode ir por aqui. Dá uma paradinha, porque eu vou à sua frente. Continua andando. Marcha mais forte. Muitas das vezes o Espírito dá um catucadinho assim, fala assim, você está mole demais. Quem já ouviu isso? Bora, acelera. Acelera. E foi o que Davi fez, queridos. Ele foi, seguiu a orientação daquele homem ali, e ele resgatou toda a sua casa. E aí o verso 17 fala assim, feriu-os Davi, ele encontrou, né, com o bando, feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Se você se dispuser a clamar ao Senhor em alta voz, em todo tempo a consultar ao Senhor e a ouvir o que o Espírito Santo fala com você, você e eu seremos guiados em todo tempo, e nós vamos trazer todos para os pés do Senhor. Tudo que você pensa que perdeu, ou tudo que o diabo pensa que tirou de você, o Deus poderoso da restituição, Ele vai trazer para você novamente, porque Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as situações que passamos. Às vezes a gente pergunta, Senhor não está vendo não? Senhor não está vendo não? Queridos, Deus está vendo sim.
Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Está ouvindo sim, a palavra do Senhor diz que os olhos dele, passa por toda a terra, que os ouvidos dele não estão fechados para deixar de nos ouvir. Mas a palavra também diz que o que pode fazer essa separação, esse achismo em mim, de que é Deus que não está fazendo, são as minhas próprias transgressões, são minhas próprias atitudes, é a minha própria maneira de agir. Gente, porque às vezes a gente quer agir na carne, não quer? Quer logo eu pegar alguém e falar assim, vou arrebentar a cara daquele fulano de tal. Quem é que já nunca pensou isso? Né? Aí Deus já fala assim, como assim, filha? Como assim? Você crê ou não crê que eu sou o Senhor dessa peleja? Você crê ou não crê que eu posso entrar com providência no seu casamento, a começar da transformação em você? Porque é muito fácil eu querer que Deus transforme meu marido. Ah, não, mas meu marido. Ah, não, eu sou gente boa. Não, em mim. Em mim. Então, se você fizer essas 3 coisas, queridos, nós temos vitória garantida. Quem tem vitória garantida aí? Você vai recobrar suas forças no Senhor? Você vai clamar ao Senhor em alta voz? Você vai continuar firme diante daquilo que o Senhor disser para você? Vai lá, peleja. Ou então o Senhor fala para você, fica quietinho no teu lugar, que essa peleja não é tua, sou eu que vou pelejar. E você já tem o Espírito Santo de Deus. Então eu queria que você ficasse de pé agora. E você começasse a orar e a dizer, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei o que tem te feito gritar em alta voz. Eu não sei o que tem trazido turbulência para o seu coração. Eu não sei o que tem roubado a sua paz. Eu não sei o que tem roubado a sua alegria. Eu não sei o que tem te puxado para baixo. Eu não sei qual é a voz do inferno que tem dito que você não vai conquistar. Mas hoje existe a voz do Senhor dizendo, você pode ir para a peleja, porque eu estou contigo. Eu estou contigo e você vai retomar tudo que é teu, porque sou eu, Deus poderoso, que dou a ordem a teu respeito, que dou a ordem acerca dessa situação, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós oramos e te pedimos, Senhor, dá ordem agora, Senhor, para que cada um dos seus filhos que está aqui nessa manhã, Senhor, possa recobrar as forças, Deus, possa ter uma visão, Deus, Deus, daquilo que de fato está acontecendo, que os olhos sejam abertos, Deus, Deus, que vejamos, Deus, aonde estão, Deus, os tesouros, aonde estão as respostas, aonde estão os milagres que nós precisamos que o Senhor, Deus, faça por nós, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos nessa manhã, nós pedimos, nos ajuda, Senhor, nos socorre, Deus, assim como o Senhor socorreu ali a Davi, Senhor, move nas nossas vidas, Senhor, blinda a nossa casa, Senhor, nós declaramos, Senhor, que nenhum, Senhor, dos nossos inimigos alcançarão as portas da nossa casa, Deus, porque nós cremos que o Senhor ordena a bênção sobre nós, em nome de Jesus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Tempo, mais uma vez, cante. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar.
quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem toma posse aí? Você pode profetizar, você pode clamar, você pode jejuar. Amém, querido? Então declare isso. Faça como Davi. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Então ore comigo mais uma vez. Fala: Senhor Jesus, no Senhor é possível. No Senhor é possível alcançar a restituição daquilo que se perdeu. E eu creio, Senhor, eu creio que a minha oração, o meu clamor está subindo, e eu creio que eu serei restituído. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.